Salve, salve pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Futebol Alternativo. Nesse vídeo vamos falar sobre 6 jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista. Esses jogos são Noroeste e Palmeiras, São Bernardo e Bragantino, Mirassol e Água Santa, Corinthians e Velo Clube, Ponte Preta e Santos e Botafogo de Ribeirão Preto e São Paulo. O primeiro jogo que vamos falar é o de Noroeste e Palmeiras. O Noroeste vem de vitória sobre o Velo Clube e o Palmeiras também vem de vitória sobre a Portuguesa. Nesse jogo, o Palmeiras veio com um time misto e a novidade é a estreia do atacante Facundo Torres. O Noroeste entrou em campo da seguinte forma: no gol Felipe Alves, na defesa Rodolfo, Carlinhos e Maicon, no meio de campo Cicinho, Dudu Miraíma, Denner e Maicon Jesus, no ataque Pedro Felipe, Thiago Lopes e Carlão. Entraram no decorrer da partida Matheus Bleide, Felipe Rodrigues, Vitinho, Jonatas Paulista e Diego Maia. O Palmeiras entrou em campo da seguinte forma: no gol Marcelo Lomba, na defesa, Giai, Gustavo Gomes e Benedetti. No meio de campo, Mike, Aníbal Moreno, Rafael Veiga e Caio Paulista. No ataque, estreante Facundo Torres, Luigi e Flaco Lopes. Entraram no decorrer do jogo Rômulo, Thales, Atuesta, Alan e Vanderlan. Para esse jogo, o Palmeiras veio como favorito, mas encontrou um Noroeste muito bem postado. Os dois times atacaram muito bem, mas no primeiro tempo ninguém conseguiu abrir o placar. Já no começo do segundo tempo, depois de uma jogada na lateral esquerda, a bola sobrou no pé do centroavante Carlão, que abriu o placar para o Noroeste. Depois desse gol, o Palmeiras tomou conta das ações do jogo. Depois de uma bola rebatida dentro da área, o centroavante Thales empatou o jogo para o Palmeiras. Depois desse gol, o Palmeiras continuou atacando, mas não conseguiu o gol da virada. Depois desse jogo, tivemos duas informações do Palmeiras. A primeira delas foi a venda do zagueiro Vitor Reis para o Manchester City, sendo a maior venda de um zagueiro no futebol brasileiro por 220 milhões de reais. E a segunda informação foi que o Palmeiras já estava fechado com o meia Claudinho do Zenit, mas quando chegou para assinar com o jogador preferiu ir para o Catar em vez de jogar aqui pelo Palmeiras. O próximo jogo que vamos analisar é de São Bernardo e Bragantino. São Bernardo que vem de vitória contra o Água Santa e o Bragantino que veio de derrota para o Corinthians. Nesse jogo, o Bragantino veio com algumas mudanças, mas primeiro vamos falar da escalação do São Bernardo. São Bernardo entrou em campo com Alex Alves no gol, na defesa Rodrigo Ferreira, Elder Maciel, Matheus Salustiano, Pedro Carrerete e Pará. No meio de campo, Fabrício Daniel, Lucas Lima, Romisson e Léo Jabá. No ataque, Guilherme Queiroz. Entraram no decorrer da partida Lucas Tocantins, Lucas Rian, Cade, Hugo Sanches e Augusto Silva. O Bragantino entrou da seguinte forma: Cleiton no gol, Eduardo Santos, Pedro Henrique, Lucas Cunha e Juninho Capixaba na defesa. No meio de campo, Eric Ramírez, Jadson e Gustavinho. No ataque, Henri Mosqueira, Vinicinho e Isidro Pita. Entraram no decorrer da partida Lucas Evangelista, Andrés Hurtado, Eduardo Sacha, André Cardoso e Guilherme Lopes. Esse jogo foi com boas chances para os dois lados já no primeiro tempo. O Bragantino abriu o placar depois de uma boa jogada pelo lado direito, cruzamento na área, Vinicinho fez o gol. O São Bernardo empatou o jogo depois de um belo chute de fora da área de Fabrício Daniel. O Bragantino fez o segundo gol depois de uma saída rápida de jogo pela direita, novamente Vinicinho fez o gol. E nos acréscimos da partida, do primeiro tempo, depois de um pênalti marcado pelo VAR, Léo Jabá empatou o jogo para o São Bernardo. Logo no começo do segundo tempo, com uma jogada bem parecida com o primeiro gol, o São Bernardo virou a partida com mais um gol de Fabrício Daniel. Depois desse gol tomado, o Bragantino começou a tomar as ações no ataque, mas não conseguiu fazer o gol de empate. Notícia sobre o Bragantino. A notícia que temos é que o artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, Alejandro, que estava emprestado ao Vitória, pode estar saindo do Bragantino rumo ao Sevilha da Espanha. Agora vamos falar sobre Mirassol e Água Santa. Os dois times vieram de derrota. Mirassol perdeu para o Santos e o Água Santa perdeu para o São Bernardo. Mirassol que nesse jogo veio com o time titular. Veio da seguinte forma: no gol Muralha, na defesa Lucas Ramon, João Vitor, David Braz e Reinaldo. No meio de campo Danielzinho, Neto Moura, Firmino Negueba, Chico e Gabriel. No ataque Yuri Castilho. Entraram no decorrer da partida José Aldo, Rony, Cleison, Diego Gonçalves e Guilherme Pato. O Água Santa veio da seguinte forma: Igor Vinhas, Inayan, Lucas Rocha,
Fábio Sanches e Guilherme Lazzaroni. No meio de campo, Netinho, Wesley, Luan Dias, Marco Antônio e Robinho. No ataque, William Mota. Entraram no decorrer da partida Renan Castro, Ramon Vinícius, Gabriel Silva, Andrés Robles e William. Esse jogo foi de domínio total do Mirassol. Antes dos 10 minutos já estava 2-0 para o Mirassol. Os 2 gols foram feitos por Gabriel. Aos 20 minutos do primeiro tempo, o Guilherme Lazzaroni foi expulso. Aí o jogo ficou mais fácil ainda para o Mirassol. Antes de acabar o primeiro tempo já estava 4-0 com gols de Firmino Negueba e Chico. Logo no começo da segunda etapa, o Mirassol fez o quinto com Yuri Castilho e antes do final do jogo fez o sexto com Guilherme Pato. Uma curiosidade sobre essa goleada de 6-0, que das últimas 5 edições foi a maior goleada feita no Campeonato Paulista. A última goleada nessa diferença de gols de 6-0 também tinha sido do Mirassol, mas foi em cima do Botafogo de Ribeirão Preto. O próximo jogo que vamos falar agora é Corinthians e Velo Clube. O Corinthians vem de vitória sobre o Bragantino e o Velo Clube vem de derrota para o Noroeste. Para esse jogo, o Corinthians vem com o time quase todo titular. Entrou em campo com Matheus Donelli no gol, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu na defesa. No meio de campo, Ranielli, André Carrilho, Rian e Igor Coronado. No ataque, Ángel Romero e Yuri Alberto. Entraram no decorrer da partida Memphis Depay, Thales Magno, Alex Santana, Pedro Raul e José Martínez. O Velo Clube foi a campo da seguinte forma: Dalton no gol, Rafael Ribeiro, Marcelo Augusto e Carlos Itambé na defesa. No meio de campo, Yuri Ferraz, Carlos Manuel, Silas, Léo Baiano e Renan Siqueira. No ataque, Filipinho e Daniel Amorim. Entraram no decorrer do jogo Jefferson Nem, Léo Campos, Pedro Favela e Lucas Duni. Esse jogo foi comandado pelo Corinthians desde o começo do jogo. Teve várias chances de fazer o gol, mas no primeiro tempo só conseguiu o gol depois de uma cobrança de falta de Igor Coronado, que contou com a certa ajuda do goleiro do Velo Clube. Já no começo do segundo tempo, o Corinthians teve um pênalti que o Romero cobrou e o goleiro defendeu. Uma das poucas chances que o Velo Clube teve, fez o gol depois de uma cobrança de escanteio, gol feito por Daniel Amorim. Mas logo no próximo ataque, Thales Magno foi e fez o segundo gol do Corinthians, que continuou tentando fazer mais um gol para a vitória e não conseguiu. Notícia que temos do Corinthians nessa semana é que teve a renovação do empréstimo do volante Maicon, que passou muito tempo machucado. Agora vamos falar de Ponte Preta e Santos. Os dois times vêm de vitória. Ponte Preta ganhou do Novo Horizontino e o Santos ganhou do Mirassol. Ponte Preta entrou em campo da seguinte forma: Diogo Silva no gol, na defesa Simon, Emerson e Danilo Barcelos. No meio de campo, Pacheco, Maguinho, Léo Índio, Serginho e Arthur. No ataque, Jean Dias e Pedro Vilhena. Entraram no decorrer da partida Everton Brito, Elvis, Renato e Castro. O Santos veio com algumas mudanças e entrou da seguinte forma: no gol, Gabriel Brazão. Na defesa, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar. No meio de campo, Rincon, Diego Pituca, Miguelito, Guilherme Tassiano. No ataque, Lucas Meireles. Entraram no decorrer da partida Lucas Braga, Souza, Wendel Silva, João Schmidt e Rainer. No primeiro tempo, os dois times tiveram bastante chances, mas quem teve as melhores chances foi a Ponte Preta, que parou no goleiro Brazão. Mas mesmo assim, no final do primeiro tempo, a Ponte Preta abriu o placar com gol de Jean Dias. Logo no começo do segundo tempo, o Santos conseguiu dar uma melhorada no jogo e conseguiu um empate com o Guilherme. Mas depois desse empate, só deu Ponte Preta, que parou de novo uma noite inspirada do goleiro Gabriel Brazão. Notícias sobre o Santos. Está saindo muito na internet que Neymar pode estar voltando para o Santos, mas é bem complicado. Mas também o que pode acontecer? O Neymar voltando para o Santos, vários outros jogadores vão querer jogar com o Neymar. E também está saindo que o Santos pode repatriar por empréstimo o centroavante David Washington, e também quem pode voltar para o Santos é o lateral direito Danilo, que estava na Juventus. Para finalizar o vídeo, vamos falar de Botafogo e São Paulo. O Botafogo vem de derrota para o Guarani e o São Paulo faz sua estreia no Campeonato Paulista. O Botafogo entrou em campo da seguinte forma: João Carlos no gol, na defesa Jefferson, Alisson, Edson e Gabriel Risso. No meio de campo, Alejo, Gabriel Bispo, Leandro Maciel e Jonas Toró. No ataque, Pablo Thomas e Silvinho. Entraram no decorrer da partida Jonathan Cafu, Douglas Baggio, Alisson Cassiano, Jean Mangabeira, Alexandre Jesus e Abdoulaye. São Paulo veio com um time reserva.
entrou em campo com o goleiro Rafael, na defesa Nauel Ferrarese, Arboleda, Sabino e João Moreira. No meio de campo, Hugo, Santiago Longo, Henrique Carmo, William Gomes e Rodriguinho. No ataque, Rian Francisco. Entraram no decor da partida Felipe Negrice, Matheus Alves e Lucas Ferreira. Esse jogo foi truncado desde o começo. No primeiro tempo, as chances mais claras foram do São Paulo. Já no segundo tempo, as chances mais claras foram do Botafogo, mas nenhum dos dois times conseguiram abrir o placar. Notícias sobre o São Paulo. O São Paulo rescindiu o contrato com o jogador Jackson Mendes, que já fechou com o Independiente Del Valle do Equador. Os próximos jogos que vamos falar do Campeonato Paulista, que serão da terceira rodada: Bragantino e Velo Clube, Corinthians e Água Santa, o clássico Santos e Palmeiras, São Bernardo e Mirassol e São Paulo e Guarani. Espero que todos tenham gostado do vídeo. Deixe o like, segue o canal, ativa o sininho. Brigadão e fui!